Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos continuar a leitura do nosso livro que estamos lendo, estamos na segunda capítulo. Primeiro, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender o que ele tem nessas mensagens para nós. Bondoso Pai, neste momento pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar na leitura desse livro e tudo aquilo que tem nele que a gente possa entender e compreender, que seja uma bênção para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo e o reavivamento. Eu tinha acabado de apresentar um seminário sobre reavivamento em uma igreja local, quando um senhor de idade avançada me abordou. Evidentemente, ele havia sido cristão por muitos anos e polidamente quis saber se poderia me fazer uma pergunta. Quando respondi positivamente, ele logo começou a citar várias passagens da Palavra de Deus e ficou bem claro que ele conhecia bem a Bíblia. Primeiramente, fiquei imaginando onde ele queria chegar com aquelas comentários, mas então ele foi direto ao assunto. O Espírito Santo é uma influência divina, uma força que emana de Deus, ou é uma terceira pessoa da divindade? Muitos cristãos estão confusos sobre este assunto. O Espírito Santo é um poder vindo de Deus, como um tipo de influência impessoal, ou é uma pessoa divina? Expliquei ao meu novo amigo que essa é uma questão de grande importância. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da divindade, como o Pai e o Filho, mas pensamos que ele é uma influência impessoal, estamos roubando a honra, o amor e o respeito devido a uma pessoa divina. Se o Espírito Santo é uma simples influência ou poder, tentaremos agarrar esse poder e usá-lo em nosso favor. Por outro lado, se reconhecemos o Espírito Santo como uma pessoa, permitiremos sua influência e nos renderemos à sua guia, abriremos o coração à sua instrução e faremos sua vontade. E não a nossa. Nosso único desejo será permitir que ele nos use. Um reavivamento espiritual genuíno é fruto da obra do Espírito Santo. Não podemos reavivar a nós mesmos. Apenas o Espírito Santo pode nos trazer o reavivamento. Escrevendo com autoridade profética, Ellen White afirma: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Precisamos da santa unção de Deus, o batismo do Espírito Santo, pois esse é o único agente eficiente na promulgação da verdade sagrada. É o Espírito de Deus que aviva as faculdades amortecidas da pessoa para apreciar as coisas celestiais e atrair o afeto para Deus e para a verdade. Se queremos experimentar um verdadeiro reavivamento, é absolutamente vital entender quem é o Espírito Santo e como ele trabalha. Um conceito falso do Espírito Santo como um mero poder ou força. Podemos levar exaltação própria. Olhe o poder que eu tenho. Em contraste, o conceito verdadeiro do Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade
faz com que nós entregamos humildemente a sua vontade. Infelizmente, muitos cristãos ao redor do mundo não têm uma compreensão clara sobre o Espírito Santo ou sobre seu trabalho em nossa vida. O Dr. Bill Gates, fundador, ex-presidente da Cruzada Estudantil para Cristo, declara que sua organização pesquisou milhares de cristãos nas igrejas ao redor do mundo e, tristemente, 95% dos entrevistados indicaram que quase nada sabem sobre quem é o Espírito Santo ou por que ele existe. A ideia que o membro da igreja tem acerca do Espírito Santo é tão vaga que quase chega a ser não existente. O ensino de Jesus a respeito do Espírito Santo nos Evangelhos é tão claro quanto o cristal, mas para o cristão comum, de acordo com Tozer, é vago ou quase não existe. Que tragédia! Entender os ensinos da Bíblia sobre o Espírito Santo é absolutamente vital para o crescimento da vida cristã. O segredo como viver com propósito e poder. O Dr. Briggs compartilha profundas convicções sobre a vida cristã nessas palavras. Estou pessoalmente convencido de que, se os cristãos de hoje entendessem melhor os ensinos básicos da Bíblia sobre o Espírito Santo, então o convidassem para derramar seu poder em sua vida, cada dia eles experimentariam uma alegria sem precedentes e completa realização pessoal. Mais que isso, nosso testemunho verbal e não verbal para Jesus Cristo inundaria o mundo. Você quer experimentar uma intimidade sem precedentes com Deus? Quer receber o poder sobrenatural de Cristo para viver uma vida cristã vitoriosa? Quer ser uma testemunha poderosa de Cristo no mundo? A chave para uma vida cristã realizada é compreender quem é o Espírito Santo e recebê-lo em sua vida. É bem fácil pensarmos no Pai como uma pessoa, em Jesus como uma pessoa. Nossa mente forma imagens mentais deles, mas o Espírito Santo é considerado tão misterioso, tão invisível, tão secreto e tão difuso que às vezes questionamos quem ele é. Aqui está o erro que cometemos, pois frequentemente relacionamos personalidade divina com visibilidade. Se o Espírito Santo é universal e está presente em todos os lugares, alguns concluem que ele deve ser uma força ou uma presença de Deus e não um ser divino. Há outros dois graves problemas com esse tipo de pensamento. Primeiramente, é uma pretensão humana explicar a realidade divina. O ser humano tenta enquadrar a verdade divina dentro de sua limitada maneira de pensar. Isso leva a fragmentar a verdade sublime em pequenos pedaços para que possa ser dirigida. Às vezes nós esquecemos de que Deus
é Deus. Nunca entenderemos a complexidade de todos os seus caminhos. Como disse um teólogo eminente, tentar entender a Trindade é perder a cabeça. Negar a Trindade é perder a alma. A boa notícia é que não temos que entender tudo sobre algo para apreciar aquilo que podemos conhecer apenas parcialmente. Não entendendo tudo sobre eletricidade, mas não preciso me assentar no escuro até entendê-la. De maneira semelhante, embora não possamos compreender completamente a natureza do Espírito Santo, podemos acertar pela fé o ensino bíblico sobre ele, o convida lá a morar em nosso coração. Em segundo lugar, a ideia é contrária às Sagradas Escrituras. A Bíblia contém diversas passagens claras no Novo Testamento que descrevem o trio divino. Nenhuma dessas passagens apresenta uma das três pessoas da Trindade como inferior ou de menos valor que a outra. A última ordem de nosso Senhor para seus discípulos foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando os conversos do Novo Testamento se tornarão cristãos, eles entraram em uma comunhão divina, uma unidade celestial com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Em Efésios 2, versículo 18, o apóstolo Paulo descreve a unidade de propósito da divindade nestas palavras, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E o apóstolo descreve a unidade da Trindade em Hebreus 10, versículo 9 a 15, da seguinte maneira: o Pai com a vontade, o Filho com as obras e o Espírito com a testemunho. Mediante as Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam para cumprir os propósitos do céu. No plano da redenção, eles estiveram presentes na criação, no batismo de Jesus, durante a vida de Jesus, na cruz e na ressurreição de Cristo, e estão presentes durante seu ministério no santuário celestial. O apóstolo Paulo conclui sua segunda carta aos Coríntios com esta palavra esclarecedoras: a graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Essa mensagem fala sobre três coisas: o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus revelou seu amor através das advertências, instruções dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus revelou seu amor através da vida e a morte de Jesus. Chamamos de graça essa revelação em ambos os testemunhos, desde a ressurreição de Jesus e a inauguração de seu ministério no santuário celestial. Deus revela seu amor através da presença pessoal ou comunhão do Espírito Santo em nossa vida. É através do Espírito Santo que somos levados à comunhão com o Pai e o Filho. É através dele que entramos em íntima comunhão com o Divino. Antes de Cristo vir ao mundo em carne, o Pai era a pessoa da Trindade que mais chamava a atenção.
preenchendo o horizonte quando Jesus veio. Ele preencheu o horizonte. O mundo do Novo Testamento viu o amor de Deus através de Jesus. Aí está o porquê de Jesus ter dito: quem me vê a mim, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Uma vez que Jesus ascendeu ao céu, entramos em uma nova dispensação, a do Espírito Santo. Ele é tão real, tão divino e tão membro da divindade, quando o Pai e o Filho, o Espírito Santo não é uma influência diluída e sombria que emana do Pai. Ele não é uma força impessoal, algo a ser reconhecido vagamente, ou simplesmente um princípio invisível da vida. A vida do Consolador, afirma Jesus, foi a personalidade mais marcante, influente de todas que já existiram neste mundo, e o Espírito Santo veio para tomar seu lugar. Nada a não ser uma pessoa poderia tomar o lugar daquela pessoa maravilhosa. Nenhuma simples influência seria jamais suficiente. Ellen White oferece um esclarecimento a 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial, em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Como um trio que produz música celestial e cada um exercendo sua função, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, harmoniosamente unem suas vozes em uma canção de salvação para nos redimir. O Espírito Santo é, de fato, a terceira pessoa da Trindade. Leia estas palavras poderosas de Ellen White. O mal vinha sendo acumulado por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria com não modificada energia, mas na plenitude de poder divino. O Espírito Santo veio, repleto de poder divino, sobre os primeiros discípulos no Pentecostes. É pleno dos céus que o Espírito Santo venha, pleno de poder divino sobre cada cristão. Em João 14,16, Jesus descreve em detalhe o ministério do Espírito Santo. E essas são, provavelmente, algumas das suas palavras mais significantes. Seus ensinos sobre o Espírito Santo transformam nossas vidas. É impossível superfatizar a importância dessas verdades tremenda relacionada ao Espírito Santo. Aqui estão as próprias palavras de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Nas eras passadas, o Espírito Santo esteve com o verdadeiro crentes, mas a partir do Pentecoste, o propósito de Deus era de que eles estivessem em nós. Essa é uma realidade divina. Essas não são apenas algumas palavras piedosas. O mundo acredita no que vê. Vivemos neste mundo em que ver é acreditar. Homens e mulheres do século XXI
frequentemente inclui o sobrenatural. Se algo não pode ser tocado, se não é material, se não pode ser quantificado, então não existe. Para uma pessoa secular, é ridículo pensar no Espírito Santo habitando na vida do cristão. É um absurdo inacreditável, mas essa é precisamente a ideia de Cristo. O que o mundo não entende, certamente não pode compreender. Os cristãos aceitam pela fé a primeira e a segunda pessoa da divindade, o Pai e o Filho, fazem morada em nosso coração através do terceiro membro da divindade, o Espírito Santo. Não mais somos órfãos, não somos como uma criança abandonada que foi deixada na esquina deste mundo por um Cristo que subiu a algum tipo de mansão celestial e nos deixou sozinhos. De tempos em tempo, lemos sobre um bebê abandonado, deixado à porta de um apartamento, enrolado em um cobertor. O que foi descoberto pelos vizinhos, revelando sua presença pessoal através do Espírito Santo. Jesus nos afirma: não vos deixeis órfãos, voltarei para vós outro. João 14, 18. Nossa solidão acaba, não temos um vazio corroendo por dentro, esperando a companhia e o amor, pois Jesus nos preenche com sua presença através do Espírito Santo. Às vezes sentimos falta de sua presença pessoal, mas através do Espírito Santo temos Jesus habitando em nossa mente. Ao comentar João 14, 16 e 18, Ellen White fala sobre o Espírito Santo descendo sobre os discípulos. Então, nós estamos no segundo capítulo, eu vou parar por aqui, tem mais sobre o mesmo capítulo, sobre o mesmo assunto. Mas para aqueles que não sabiam que o Espírito Santo é uma pessoa, agora fiquem sabendo. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que ele habita em nós quando nós pedimos a Deus para que nos envie o Consolador, o Espírito Santo, para que habite em nós, que nos guia nossa mente e nosso coração, para andarmos obediente a Cristo, para viver uma vida digna perante o Senhor. Para aqueles que não sabem onde adquirir esse livro, vocês podem entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira e lá vocês vão encontrar esse livro. Vou mostrar aqui para vocês o autor desse livro, tá? Para que vocês possam ver. Vale a pena comprar, ele é um preço bem acessível, não é caro, e é bom que todos tivessem e pudessem ler mais de uma vez para entender o que este pastor está falando, explicando sobre o Espírito Santo, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Espero que você esteja gostando da leitura, eu amo ler esse livrinho, como já falei, já li para a segunda vez e resolvi ler para que vocês possam também entender. Aquelas pessoas que às vezes não têm um acesso aonde conseguir comprar o livro, mas peçam ajuda para aqueles que podem, para acessar na Casa Publicadora Brasileira e adquirir esse belíssimo livrinho, que eu gosto muito e espero que todos estejam gostando da leitura. Que Deus abençoe a todos vocês e a quem está chegando agora que não for inscrito, se inscreva no canal, toque no sininho para ativar o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe com seus amigas, seus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Assistam o vídeo até o fim para que possam entender o que estão escutando e que Deus abençoe e dê o entendimento para cada um. Abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo.